Vamos lá? Vamos lá, Diego. Boa. Vamos lá, gente. Primeiro, alguns recadinhos aqui que eu queria destacar. Hoje eu não estou passando os slides, nosso amigo João está passando aqui para a gente. Estava com uma dificuldade técnica aqui. Então, eu queria destacar duas coisas importantes para vocês. Interaja com a gente. Esse é um fórum bem legal, é um webinar que a gente tem aqui um grupo de pessoas trazendo um tema bastante relevante. Gostamos de interagir com vocês, gostamos de responder perguntas. Usem o chat para interagir conosco, tragam questões, tragam comentários, será muito bem-vindo. Outro ponto é que esse webinar também será gravado, ele será disponibilizado no canal da Nexus no YouTube, o que é bom para várias situações. Primeiro, que é um assunto hoje denso, é um assunto que tem uma certa complexidade, a gente tentou deixar da forma mais simples possível, mas é muito bom saber que a gente tem acesso a esse conteúdo depois, é uma das riquezas desse conteúdo, desse evento, desse webinar que a Nexus está promovendo, e também compartilhar com pessoas que não puderam estar aqui conosco, e dar acesso para eles a esse conteúdo super rico que sairá daqui hoje. Podemos avançar? Bem, este é um evento organizado pela Nexus, uma empresa do grupo Local Web, em parceria com um grande parceiro, nosso grande parceiro de nuvem pública, AWS, e hoje nós traremos aqui na nossa jornada para a nuvem, a nossa quarta etapa, o nosso quarto passo, nós falaremos sobre DevOps. É um assunto quente, é um assunto rico, é um assunto importante, e não podemos deixar de destacar que para falar sobre isso, a gente tem que trazer um time de peso. E aqui eu trago um salve, uma boa tarde para o Walter Lisboa, amigo já de longa data. Walter, dá um oi, pessoal. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Walter, para quem não me conhece, eu sou líder técnico e Solution Architect na Nexus, né? E estamos aqui no quarto episódio já, né? Estou ansioso, né, para a gente entrar já nas discussões. Quem diria, quarto episódio já, né? Muito bom, muito legal. João Helena Filho, especialista da AWS, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado a todo o pessoal da Nexus aí pelo convite. Eu participei, acho que de todas as 4 etapas aí, então agora vamos fechar com chave de ouro essa última sobre DevOps. Obrigado mais uma vez por me deixarem participar com vocês aí. Que isso, João. Você é sempre bem-vindo. Aliás, eu tinha esquecido de mencionar isso, né? Figurinha carimbada já aqui conosco, já está desde o início do processo. Muito bom, cara. Obrigado por tudo, viu? Valeu. E temos também... o Enéas, só um minutinho. Tá... Carlão, libera o microfone do Enéas, por favor. Enéas, fala com a gente. Tá mutado? Libera o Enéas. Aqui eu não estou conseguindo. Será que eu consigo por aqui? Vamos ver. Cadê o Enéas? Aqui, Enéas. Aqui. Vê aí, Enéas, se chegou alguma coisa para você. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Olá, Enéas. Nosso estreante de hoje. Boa tarde. Valeu. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Prazer imenso aqui falar com vocês. Tenham uma boa tarde. Espero que seja bem produtivo aqui para a gente. Eu tenho certeza que será. E você chegou num assunto super quente aí do momento, DevOps, vai trazer muita riqueza para a gente aqui. Bem, eu sou o Diego Santos. Opa, claro. E eu sou o Diego Santos e eu serei o facilitador, o moderador do dia, ajudando o pessoal a conduzir o assunto, acompanhando o pessoal, aprendendo com o pessoal. Então, estou aqui muito mais para colaborar com vocês. Podemos avançar? Existe uma provocação que eu faço sempre, antes de começar o nosso webinar. É muito legal falar sobre tecnologia, é muito legal falar sobre cultura, frameworks, métodos de trabalho dos mais diversos. Só que se nós não tivermos uma estratégia para definir e a gente não souber exatamente o que a gente precisa fazer para deixar nossa empresa competitiva, tudo isso pode ser valioso ou não. Você pode estar indo no caminho certo ou não. Então, a estratégia é a palavrinha-chave para que a gente possa ter assertividade no consumo das tecnologias em cloud. Pode avançar? Uma vez que eu tenho uma estratégia bem definida, eu tenho que ter clareza de qual problema, qual oportunidade ou qual necessidade eu vou endereçar
eu vou resolver ou até mesmo evitar. Isso é consumir as tecnologias em cloud como meio. E aqui eu destaco algumas das questões que são valiosas quando você pensa nos benefícios da nuvem, como, por exemplo, aumentar a velocidade e a agilidade do negócio. Afinal, quem não quer esse tipo de coisa? A gente parar de gastar dinheiro com infraestrutura, commodity hoje em dia, não faz mais sentido fazer isso. Substituir o CAPEX, o dinheiro empregado lá que a gente não pode utilizar para coisas mais objetivas, flutuantes, e substituir pelo OPEX, para que eu possa realmente gastar dinheiro, investir dinheiro, numa forma que tenha a ver com a minha linha de receita. Então, se eu gasto mais, eu tenho mais receita. Então, faz todo sentido eu ter o OPEX no meu dia a dia como empresa. Se eu tiver uma estratégia, uma necessidade, uma oportunidade de me tornar global, por que não ser global? Eu preciso utilizar esse tipo de benefício. E o mais importante para mim, a gente não se preocupar com o futuro, se nós vamos precisar ou não daquele recurso. A gente precisa do recurso e precisa consumir na hora. A gente não pode ter essa preocupação de uma previsão super refinada se vamos ou não vamos precisar. Precisamos ter à nossa disposição quando o negócio precisa. Bem, mas e se eu, porventura, não quiser investir nas tecnologias em cloud? O mais importante para mim, você perde o time to market. O mercado está mais rápido, os clientes estão mais rápidos, estão mais exigentes, a gente precisa lançar novos produtos, novas features nesse produto, a gente precisa entregar mais valor para o nosso cliente. Time to market é um ponto super importante. Eu perco a oportunidade de colocar o meu dinheiro onde ele rende mais, e no final do dia trazer mais retorno para o meu investimento. Se eu posso colocar dinheiro em tecnologias que trazem mais retorno, por que que eu vou investir em commodity? Por que que eu vou investir em infraestrutura? Eu posso colocar a continuidade do meu negócio em risco. Esse é um fator super relevante que a gente precisa levar em consideração caso eu decida não fazer investimento em tecnologias em cloud. Um dos pontos principais, eu vou ter dificuldade, eu vou ter desafios para manter os talentos da empresa. Os nossos talentos, os verdadeiros talentos, eles não querem consumir as tecnologias antigas. Eles querem estar up to date no mercado, eles querem estar atualizados. Então, a gente precisa, como empresa, como corporação, entregar, viabilizar para que eles possam utilizar essas tecnologias em cloud em prol daquela oportunidade, daqueles problemas e conectado a uma estratégia de negócio. E eu também não preciso, mas se eu não uso tecnologias em cloud, é o que vai acontecer, perder tempo gerenciando recursos de infraestrutura. Hoje em dia não faz mais sentido. Podemos avançar? E aqui, agora indo direto ao ponto, vou passar a palavra para o Walter, meu amigo já super conhecedor do assunto DevOps, que vai trazer aqui para a gente uma série de informações super ricas. Eu já tive um acesso à prévia e estou curioso para o que eles podem trazer aqui para a gente hoje. Walter? Obrigado, obrigado, Diego. Obrigado a todos que estão aqui assistindo, né? Com grande satisfação que a gente está chegando no quarto episódio, né, da nossa jornada para a nuvem, né? Quarto e último, né? Possivelmente não vai ser o último webinar, né? Mas dessa sequência aqui, né? É o que vai concluir com o último assunto sobre DevOps, né? E só recapitulando de maneira bem rápida para a gente não investir muito tempo aqui, o episódio 1 tratou sobre migração, né, que é o assunto lógico, né, para que a gente comece a falar sobre jornada para a nuvem, né? Você tem ambientes que estão fora da nuvem e você quer transferir eles para a nuvem, né? Isso foi em março, né? E em maio a gente falou sobre banco de dados, né, que é uma camada extremamente importante dentro dos ambientes dos nossos clientes, né, e dos nossos também, né, porque é onde fica a persistência de todos os dados para a gente poder tratar aquilo e transformar numa informação, né. No episódio 3, em agosto, a gente falou sobre modernização, que incluiu aí uma série de subassuntos, né, aonde nós estávamos falando sobre como adaptar a infraestrutura e as aplicações para funcionar de maneira mais palatável dentro da nuvem e realmente usar os recursos da nuvem, né? Você pega uma aplicação muito legada, muito antiga, pode ter algumas limitações, aí você não consegue aproveitar. Um dos itens que a gente citou, né, discutimos de maneira bem breve, é o item de DevOps, que hoje a gente vai aprofundar, né? Então, vamos começar de fato, né? Antes da gente falar o que é
né, DevOps, né, vamos fazer uma pergunta para si mesmo, né? Por que é que eu preciso ter DevOps, né? Eu preciso ter DevOps, né? Qual são os ganhos que você tem, né? Então, um dos itens é a questão de agilidade, né? Agilidade tem muito a ver com o que o Diego falou de time to marketing, né? O quão rápido a gente consegue colocar novas aplicações ou novas features dentro das aplicações existentes para atender necessidades de mercado, né? Então, você vai ter, né, o mercado bem rápido, né, funcionando cada vez mais rápido, e aí a gente precisa se acomodar, né, nessa velocidade. A gente precisa acompanhá-la, na verdade, né? E esse é o primeiro item do time to marketing, velocidade de entrega, né? Então, a parte da agilidade, né, parte do que a agilidade compreende, né, e ela remete, inclusive, uma coisa muito importante, ao movimento Agile, né, e eles usaram esse nome justamente para não usaram, por exemplo, Speed, né, para velocidade, porque ela é um dos elementos. Então, conforme a gente discutiu no último webinar, né, a gente falou, por exemplo, né, de usar microserviços para reduzir o volume de códigos, né, e permitir que os desenvolvedores possam se concentrar numa parcela apenas dele e consigam entregar alterações ou novas features ou melhorias ou mesmo construir, né, uma nova aplicação num espaço de tempo mais reduzido, né? Então, esse é o primeiro ponto da agilidade. O segundo ponto da agilidade, ele tem a ver com frequência de deployments, né? O quão rápido você coloca essas alterações, né? E muito importante, às vezes você colocar pequenas alterações aos pouquinhos, né? É muito melhor do que você fazer um bolo, né, de aplicações, né? Por exemplo, né, isso é muito tradicional de fazer uma vez por mês ou a cada 2 meses. Antigamente a gente ia lá e fazia um deploy, né? E aí entrava 20 features novas, né? Isso é muito arriscado para o negócio, porque se uma dessas features quebrar a aplicação eventualmente por algum motivo, você acaba tendo que fazer rollback de tudo, né? Então, você entregando pouquinhos, né? Você faz rollback somente daquele item, né? E, por fim, tem a questão da adaptação, né? Quando você fala de agilidade, um item bastante importante é a sua capacidade de se adaptar a mudanças, né? Que são trazidas, por exemplo, pelo próprio mercado, né? A gente teve aí, por exemplo, a pandemia. A pandemia modificou como a gente trabalha, né? E com certeza requeriu features diferentes em vários níveis de aplicações. Então, quão rápido você conseguiu se adaptar, né? A partir do momento que a gente começou a ter as quarentenas, né? Outro ponto também são trocas de tecnologias. O tempo todo a gente está tendo novas tecnologias, novas plataformas, novas linguagens, novos frameworks, novas metodologias, né? O quão que a equipe consegue se adaptar, né, a essas mudanças, né? Então, isso também é importante na questão de agilidade. Bacana, muito legal, Walter. E conforme as aplicações, as alterações vão chegando nos ambientes de forma mais ágil, né, com agilidade, utilizando o DevOps, né, surge a necessidade de itens de segurança para mitigar e corrigir possíveis riscos, né? E antes mesmo dessas aplicações, né, desses códigos estarem implementados em produção, em desenvolvimento ou em QA. Então, além de incluir essas tarefas relacionadas, né, na concepção do código, trazendo os testes logo no início da abordagem, né, trabalhando com a abordagem ali de Shift Left Security, que seja você incluir os testes, incluir scan de vulnerabilidades logo no início da concepção do código, seja num código de aplicação, ou seja até num código para provisionar infraestrutura, a partir desse momento que você passa a incluir esses pedaços de segurança, que o desenvolvedor, a pessoa que está fazendo o deploy da infraestrutura, o pensamento que segurança é importante,
bloqueios ali, contornos de segurança, isso é importante, né? A gente acaba surgindo aí o DevSecOps, inclui a segurança dentro do modelo. Então, tanto desenvolvedor quanto o pessoal de operações que vai fazer implementações de infraestrutura, criar o ambiente, eles passam a ser responsáveis por manter o ambiente seguro. E aí isso passa de uma maneira mais colaborativa e não só o time de segurança fica responsável por isso, né? Então vai facilitar muito. Logo do início, você já consegue corrigir os problemas, já que tem corrigir as vulnerabilidades, né? Então, logo no início do processo, você já consegue reduzir esse tempo de correção, né? Ao invés de você dedicar e deixar só que a correção aconteça quando alguém identificar em produção ou no ambiente de QA ali, o teste já vai estar muito próximo da concepção, né? E aí permite que os times dediquem mais tempo e esforço, né? Gerando valor, tanto para o negócio, quanto para o cliente final, né? Então, você está corrigindo os problemas antes deles acontecerem, né? As dificuldades, as vulnerabilidades logo lá no começo. E aí, tendo o DevSecOps, né? É importante que todo mundo passa a ser responsável pela segurança. Bacana, Enéas. Outro ponto principal aqui é a questão da automação. Muitas vezes os clientes se pegam numa pergunta, né? Será que eu consigo ter a agilidade que eu preciso e mantendo a segurança, ou eu preciso escolher entre ser ágil e ser seguro? E aí a automação tem um papel chave nesse processo. O que a gente chama de automação dentro da implementação do DevOps? É reduzir a interação humana o máximo possível. Então, todas as tarefas que eu puder fazer de forma automatizada, eu devo fazer, porque com isso eu vou poder provisionar a minha infraestrutura automaticamente. Então, imagina que eu tenho um ambiente de teste e eu preciso provisionar um novo ambiente de teste. Se eu tiver uma infraestrutura como código, eu vou conseguir provisionar esse ambiente de forma automática e super rápida, já com todos os padrões de segurança embutidos dentro desse processo, com o processo de coleta de log, eu consigo fazer isso tudo já embutido dentro da infraestrutura como código. Então, eu vou ter a agilidade que o meu negócio precisa e já consigo embutir todo esse processo de segurança, todo o DevSecOps que o Enéas falou, eu já consigo deixar tudo isso pronto, inclusive com as melhores práticas já habilitadas. Então, eu consigo automatizar todo o processo, seja a criação de uma infraestrutura de teste nova, seja o deploy de uma aplicação nova, seja o deploy de uma versão nova, seja o deploy de um microserviço, tudo a gente consegue fazer de forma automatizada, onde eu vou garantir a segurança e trazer agilidade para o cliente. Inclusive, se você pensar nesse processo automatizado, imagine um cenário de uma implementação que tenha problema e que eu precise fazer o rollback. Estando esse processo automatizado, a própria recuperação do meu ambiente fica muito mais rápida e eu consigo fazer isso de forma muito rápida. E o que eu trago com tudo isso, né? Juntando agilidade, segurança, eu vou trazer qualidade para o meu ambiente. Então, eu vou reduzir o tempo de implementação do meu ambiente, eu vou reduzir a minha taxa de falha nas changes, porque eu consigo testar isso antes, eu consigo validar se isso está ok, e mesmo que eu tenha problema, eu consigo recuperar de forma super rápida. Então, juntando todos esses porquês, todos esses argumentos aqui, a implementação de DevOps, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a agilidade, aumentar a segurança, aumentar o nível de automação e aumentar a sua qualidade, reduzindo o número de falhas. Mas e aí, Walter, como é que a gente faz para implementar tudo isso, né? Muito bacana. Todo mundo quer agilidade, todo mundo quer segurança, todo mundo quer automação e todo mundo quer qualidade. Mas como é que a gente faz para chegar lá? O que as empresas precisam fazer para implementar o DevOps?
Exatamente. Essa é a grande pergunta, né? Bom, primeiro a gente posicionou se você precisa ou não, né? Em geral, as empresas hoje elas têm que correr atrás de metodologias que permitam que ela diminua o time to marketing para níveis aceitáveis em relação ao mercado, né? Bom, agora como que a gente faz isso? Bom, para definir DevOps, né? Antes de entrar nos 3 tópicos, fazendo uma breve introdução, se você chegar em 10 livros, 10 pessoas, né, você vai ter 20 definições do que é DevOps, né? Então, para a gente poder pisar no chão, né, e chegar num consenso aqui, a gente vai apresentar aqui uma definição que está bem genérica, né? E essas definições, ela tem justamente os pilares de como é que elas deveriam estar implementadas, que são os assuntos que você precisa prestar atenção para poder implementar isso daí, tá? Então, ela é bastante alinhada com o que a AWS fala, né? Mas é uma definição para a gente poder trabalhar aqui. E o primeiro item é cultura, né? Cultura, meu Deus, cultura é a parte mais difícil de se mudar, né? A cultura, ela envolve como que as pessoas trabalham, como as pessoas pensam, como elas encaram, né? Problemas. Então, eu acho que ela deve ser a parte mais lenta, né? E a mais complexa de se alterar. Cultura, ela envolve, né? A mentalidade das pessoas, uma palavra cool, né, que o pessoal gosta de usar, o mindset das pessoas em relação aos ambientes, às aplicações, a como é que você vai fazer a sua jornada de trabalho, né? Então, essa parte, ela essencialmente precisa ser abraçada pela empresa como um todo, né? Não adianta só a liderança chegar e falar assim, vamos colocar DevOps, e não ter um trabalho, né, de convencimento, de ajuda, de adesão, né, do lado dos colaboradores, né? Também não adianta nascer do lado dos colaboradores, e eu até me coloco nessa situação, que eu já passei por isso, né? Da gente ter aquela ânsia, né? Aquela ânsia técnica de falar assim, poxa, eu quero trabalhar desse jeito, porque é beneficente, né? Tem um benefício muito grande em termos de rendimento, em termos de satisfação, né? Você deixa de fazer trabalhos repetitivos, então não adianta nascer também só dos lados dos colaboradores, e a liderança técnica e estratégica da empresa não está afinada com isso e dá os recursos necessários, seja financeiro, seja de tempo, para treinar as pessoas, né? Então tem que ser uma coisa que muito provavelmente precisa de um sponsor, tá? Ou pelo menos uma equipe de sponsors dentro da empresa que toquem, né, nesse ponto, e comece a trabalhar aos poucos, né, a cultura através da mudança das práticas e da aplicação dos ferramentais, né? E por falar em práticas, né? Você quer falar um pouco, João, de práticas? Vamos lá, Walter. A cultura é super importante, né? Mas todo esse contexto que a gente está colocando aqui para vocês, cada um tem a sua importância, né? Então, vamos pensar que a gente já tem o sponsor, todo mundo já comprou a ideia da implementação do DevOps. Qual que é o meu próximo passo? O que mais que eu preciso avaliar? E aí a gente entra nesse, né, olhar para as práticas. Será que eu tenho as práticas necessárias? O que eu faço hoje está de acordo com o que eu preciso para a implementação de DevOps, né? Então, olhando as práticas, o que a gente precisa é consolidar as melhores estratégias para fazer as entregas. Então, será que a minha arquitetura, a maneira como eu arquiteto as minhas aplicações e o meu ambiente hoje está correto? E aí, pessoal, não pensem que a gente quer recriar a arquitetura de vocês, mas para a criação de coisas novas, o modelo mais atualizado, o modelo mais indicado para a minha necessidade? Será que eu estou usando microserviços? Será que eu já tenho infraestrutura como código? Então, lembra que a gente tem toda aquela conexão com agilidade, segurança, automação e qualidade. E isso conecta muito com as práticas, porque eu preciso ter a prática pronta para implementar todo esse processo, né? Então,
Onde é que eu guardo os meus pacotes? Como é que eu vou promover os meus conteúdos? Qual a frequência que eu preciso, né? Porque eu preciso definir qual é a prática para que eu preciso ter um deploy de hora em hora, ou eu preciso ter um deploy semanal, né? Isso pode ter mudanças dentro da minha prática. Então, como é que eu avalio isso para ter a prática necessária para ter a agilidade, a segurança e a qualidade que a minha empresa precisa? E além disso, eu também preciso avaliar a questão de governança. Que eu vou avaliar isso? Quais são as métricas? Quais são os KPIs que eu preciso para validar a minha implementação de DevOps? Então, todos esses dados são super importantes, são essenciais nessa avaliação junto com cultura e também com o ferramental que o nosso amigo Enéas vai apresentar para a gente. Verdade, pessoal. E aí, quais tipos de ferramentas nós precisamos, né? Então, a partir dos tipos de ferramentas, a gente vai decidir quais ferramentas mais para frente nós vamos falar. Mas vamos começar aqui. Então, vocês vão precisar, né? É necessário ter ferramentas que façam a agregação de logs, por exemplo, que tem o repositório dos seus códigos, seja ele de infraestrutura, seja ele de aplicação, monitoramento, depois que o seu ambiente estiver em produção ou estiver em testes, você conhecer bem o que está acontecendo, então ferramentas para monitoramento. Quando estiver em produção, você receber alertas, então vamos precisar de ferramentas que nos enviem alertas, que as pessoas corretas recebam os alertas necessários, com a classificação necessária para que tomem uma ação. Ferramentas para testes, né, para fazer análise, testar o seu código, entender como é que ele funciona, enfim, testar testes unitários, né, ferramentas para fazer a entrega desse código nos ambientes, né, ferramentas para fazer a integração de todas essas ferramentas que eu estou comentando. Então, esses tipos de ferramentas que eu estou comentando, né? Então, com isso, né, com a cultura, com as práticas, com as ferramentas, com quais tipos de ferramentas, a gente passa, o João vai comentar, vai iniciar aí um pouquinho de quais ferramentas nós podemos utilizar aqui. Legal, Enéas. Bom, aqui como a gente tem mais uma pergunta para vocês, né? Vocês podem estar se perguntando como é que a AWS consegue me ajudar nesse processo. E aqui, qual que é o nosso objetivo? É demonstrar para vocês um pouquinho do portfólio. A gente trouxe algumas das ferramentas, as que mais se conectam ou as mais conhecidas para esse mundo de DevOps, mas não se preocupem com a implementação de todas elas, tá? Para isso a gente vai apoiar vocês, a Nextio vai apoiar vocês também dentro desse processo. A ideia aqui é que vocês conheçam um pouquinho dentro de cada etapa, dentro de cada fase da implementação do DevOps, como é que a AWS pode ajudar. Então vamos começar aqui pela parte de DevTools. Bom, dentro de DevTools, a ideia é que a gente não mude a vida do desenvolvedor. É muito simples falar, olha, a partir de agora a gente vai implementar DevOps e tudo o que você faz hoje você esquece, você vai passar a fazer de uma outra maneira. É óbvio que isso vai ser super traumático e que isso não vai dar certo. Para isso é que a gente tem algumas ferramentas da AWS para apoiar nesse processo, como os IDEs Toolkits, que se integram com as ferramentas de desenvolvimento, como, por exemplo, Eclipse, Visual Studio, e os SDKs que se conectam com a maioria das linguagens, como Java, .NET. E com isso, a gente consegue integrar a forma como o desenvolvedor trabalha e desenvolve os seus códigos hoje, para que ele possa fazer isso diretamente dentro da AWS. Se ele também quiser mudar o modelo e ter uma IDE baseada em navegador, por exemplo, eu não preciso ter nada instalado da minha máquina, eu vou fazer isso através de um browser, eu posso usar o Cloud9 da AWS, que é uma IDE 100% na nuvem, que o desenvolvedor pode usar através do seu próprio navegador. A gente também tem o Serverless, um framework open source para apoiar os desenvolvedores no desenvolvimento de aplicações serverless.
Outra etapa super importante é a parte de código-fonte e artefatos. Legal, desenvolvi, tenho todo o meu processo. Onde é que eu vou armazenar isso? Então, eu tenho o Code Commit para armazenar os meus códigos, tenho o Code Artifact para armazenar os meus artefatos, os meus binários, todo o processo durante a etapa de desenvolvimento. O Code Commit, pessoal, só para ficar bem claro para vocês, ele funciona como uma espécie de Git gerenciado privado. Então, ele consegue controlar os seus códigos, controlar o versionamento. Eu também tenho o ECR para fazer o armazenamento das minhas imagens de container. Então, todos os meus artefatos de container eu consigo armazenar dentro do ECR. Tem também, nessa etapa de desenvolvimento, dessa etapa de criação de código, uma ferramenta que é muito bacana, que é o Code Guru. Ela avalia as linhas de código e te dá insights, ela faz uma avaliação, por exemplo, de qual é a linha de código que vai custar mais dinheiro na implementação. Então, ela consegue te dar insights até para redução de custo do que é que aquela linha, do que aquele desenvolvimento vai levar para o seu ambiente. Então, tem uma série de ferramentas para apoiar vocês aqui nesse processo. E aí, continuando a nossa jornada, né, a parte de build e teste que o nosso amigo Walter vai explicar para vocês. Exato, exato. A parte de build e de teste, obrigado aí, João, né, o gancho. A parte de build e de teste, essencialmente, é o quê? Pegar o código-fonte e transformar ele em artefato testando no meio do caminho, né? O build, justamente, né, a construção, né, é a construção do artefato a partir do código-fonte, né? E o principal serviço da AWS que realiza esse tipo de coisa é o Code Build. O Code Build é um serviço que eu adoro, ele é muito simples de usar, ele é prático, né? E ele tem algumas features assim extremamente interessantes. Uma delas, né, é a questão de ser transiente, né? Toda vez que você precisa fazer build, você precisa de uma máquina, de um container, né, para poder executar o build ali dentro. Então, baixa o código-fonte, roda os comandos de build, né, transforma isso num artefato, né, roda um teste no meio do caminho. Então, você precisa precisando de um ambiente para fazer isso, o Code Build, o que ele te dá? Ele te dá um ambiente transiente, ele dá um ambiente temporário, aonde você paga pela minutagem da execução desse build, né? Então, você recebe o código, né, builda, né, e de maneira totalmente transparente, né, ele cria e destrói os ambientes, e aí você não precisa ficar se preocupando em orquestrar isso, né? Outra coisa bastante bacana do Code Build é que ele permite que a gente faça, explique para ele como funcionar através de um arquivinho, né, que geralmente fica junto com o código-fonte, né, um build spec, e esse build spec tem toda a coordenação do que ele deve fazer para fazer o build, ou fazer algum teste unitário, algum teste de integração que seja possível fazer dentro do Code Build, né? Então, ele meio que um cara assim para executar, né, todas as suas tarefas, né, de build e teste. Bom, além dele, né, a gente tem também um outro bastante interessante que é o Device Farms, né? O Device Farms, ele é um alocador de mobile devices, né? Ou seja, você, né, Device Farm, fazenda, né, de dispositivos, você precisa, por exemplo, fazer apps, né, para o celular, né, ou para um tablet ou similar. Você precisa testar isso daí, né? E aí você tem dentro do mercado uma multitude de sistemas operacionais Android, né, do iPhone, né, o iOS, do Microsoft. Você tem fabricantes diferentes, Samsung, Motorola. Dentro desses fabricantes, vocês ainda têm versões, né? Que nem o Moto G7, G8, G9, nem sei qual que ele parou, né? O Samsung S isso, esse aquilo, o Galaxy A10, né? E assim por diante. Como é que você vai testar a sua aplicação em todos esses aparelhos ao mesmo tempo, né? Então, a empresa teria que ficar adquirindo aparelho o tempo todo, né? E mantendo eles e dividindo o espaço, né, desses aparelhos entre várias equipes. O Device Farms faz o quê? A AWS tem uma fazenda gigante, né, desses dispositivos, e ela está constantemente adquirindo novos, né? E eles ficam à disposição para uso remoto,
né, aonde você tem a possibilidade de mandar o seu artefato para lá, ele é instalado nos celulares, roda uma rotina, né, e verifica através dessa rotina se está funcionando ou não. Então, ele é bastante interessante para fazer testes, né, de app, que é uma coisa muito complexa, né? Beleza, fiz o build, fiz os testes. Qual que é o próximo passo lógico? Você colocar isso para funcionar. Seja num ambiente intermediário, no ambiente de staging, homologação, pré-prod, ou um ambiente produtivo, e isso se chama deploy, né? Deploy que tantas vezes, né, tirou o nosso sono, né? O deploy, ele é uma parte importante justamente porque você precisa ter um controle dessa publicação de novas aplicações, né? E também de mudanças, né? Mas peraí, como assim mudança? Bom, além de você colocar uma nova versão das suas aplicações no ar, você pode colocar mudanças no lado de infraestrutura também no ar através do deploy. Para o primeiro caso, a gente tem o Code Deploy. O Code Deploy ele é um orquestrador de deployment, né? Então, ele se integra com EC2, com ECS, containers, né, de ECS, com Lambda Functions, né, e outros serviços da AWS, e ele orquestra essa troca, né, de nó por nó, para permitir que isso seja feito da maneira menos agressiva ou possível, né, e de maneira que você possa reverter caso dê um problema no meio do caminho, né. Ele suporta algumas coisas mais sofisticadas também, né? Você pode usar, por exemplo, Blue-Green, né? Que é uma técnica de deploy que você cria um ambiente novo apartado, primeiro faz deploy nele da versão nova, o outro está funcionando, né? Normalmente, né? Então, você tem um ambiente green e um blue, né? Então, o antigo green, o novo blue. A partir de um momento, você muda o tráfego para ir para o ambiente, né, novo, e durante um tempo determinado, que você pode programar isso dentro do Code Deploy, 15 minutos, 1 hora, né, como você quiser, você acaba tendo 2 ambientes, né, funcionando, com o novo recebendo o tráfego. Se tudo correu bem, ele descomissiona o antigo automaticamente. Se deu algum problema, reverte para o antigo, e aí vai analisar o que está acontecendo no novo. Por fim, no segundo caso, nós temos mudanças de infraestrutura através do CloudFormation, né? Você define isso através de infraestrutura como código, ou seja, é código, né? Que é testável, né? Que vai produzir um estado, né? Aonde você vai no ambiente de infraestrutura e fala, troca o tamanho da máquina, acrescenta isso daqui, muda aquilo, mexe no firewall, né? Então, o CloudFormation, ele tanto recebe esses arquivos, né? Como ele também orquestra essas mudanças e consegue também fazer, essencialmente, deploy em infraestrutura. Fez o deploy? Funcionou? Bom, tem que tocar o barco, né? E aí o Enéas vai falar de monitoramento e observabilidade. Isso aí. Legal. E como é que a gente cuida dessas aplicações? Como é que a gente lida com elas enquanto elas estão em produção? Depois que passaram por todos os crivos aqui, os artefatos foram gerados, está rodando, como é que a gente acompanha o que está acontecendo de fato esperado, né? Então, o primeiro serviço aqui, a primeira ferramenta que podemos utilizar é o Amazon CloudWatch. Que vai fornecer insights práticos, ali, informações tanto da sua aplicação, né, ou da sua infraestrutura. Eles vão ter logs, métricas e eventos que você pode acompanhar de forma integrada dentro de construção de dashboards, enfim. Você tem essas informações de uma forma integrada em um único lugar. Por exemplo, a gente pode usar também o AWS X-Ray. Com ele, é possível entender a performance do aplicativo, né? E de como os seus serviços ali subjacentes às suas aplicações estão funcionando. Então, se estiver acontecendo algum erro, a performance está demorando demais para uma página carregar, ou ela está funcionando bem, ok? Você consegue ver esses detalhes da performance do aplicativo, dos seus aplicativos, né? Com isso, também nós temos a AWS Config, que é, como eu comentei lá na parte de segurança, e a gente comentou aqui durante a nossa conversa, que você manter as coisas de acordo com aquilo que você configurou. Então, por exemplo, se você fez um deploy ali do CloudFormation, conforme o Walter comentou,
e você quer garantir que aquilo continue daquela maneira. Então, você usa o AWS Config para monitorar aquela configuração, para garantir que a conformidade daquilo que foi feito, ele continua existindo, ele está lá, e se esse estado ser alterado, você pode ficar sabendo, você tem essa informação para garantir, né, e para permitir que você consiga monitorar as configurações que foram feitas, né? E seguindo, nós temos também o Amazon DevOps Guru, que é o serviço que ele utiliza Machine Learning para tornar mais fácil ali entender o desempenho operacional e a disponibilidade das suas aplicações. Com ele vai conseguir detectar diversos comportamentos, o comportamento padrão da sua aplicação, e com isso, se tiver alguma anomalia, algum problema que seja fora do padrão, você vai conseguir ver isso dentro de um dashboard integrado. Então, todas as partes relacionadas às suas aplicações, aos seus ambientes, estão plugadas, podem ser plugadas no Amazon DevOps Guru. Ele tem uma inteligência de entender o padrão, e o que sair do padrão pode ser que sejam alguns problemas, você vai conseguir ver através de um dashboard unificado também. Seguindo, como é que eu faço toda essa roda aqui apresentada, desde a parte do DevOps Tools, códigos, fontes, os artefatos, os testes, o deploy, o monitoramento, e aí nós entramos na orquestração, que eu pego cada pedaço daquilo que foi configurado, ou a gente cria um pipeline de entrega. Então, vamos supor, um desenvolvedor vai lá e faz uma alteração num código ou num artefato. O Code Pipeline, o AWS Code Pipeline entende disso. Opa, então tem uma alteração, tem um código. E ele pode passar para a próxima fase, ele pode fazer algumas ações relacionadas àquela ação feita a partir do desenvolvedor, ou do desenvolvedor operacional ali que está fazendo uma infraestrutura nova, por exemplo. Quais testes, você define quais testes podem ser executados ou devem ser executados. Então, você orquestra todas as ferramentas que nós comentamos aqui e consegue fazer a entrega também desse artefato, desse código, onde ele deve ser entregue. Então, aqui a gente faz uma reunião de todas as ferramentas que aqui nós comentamos, certo? Legal, Enéas. Bom, acho que um ponto super importante aqui, pessoal, a gente falou uma série de ferramentas, uma série de nomes, talvez para quem não esteja tão familiarizado, possa parecer aí uma sopa de letrinhas, né? Mas aí não se preocupem com isso, em como encaixar isso no ambiente de vocês, em como colocar esse processo. Para isso, tanto a AWS como a Nexios está aqui para ajudar vocês, e agora o Walter vai contar um pouquinho de como é que a Nexios consegue apoiar vocês nesse processo de implementação, conectar todas essas ferramentas para fazer uma implementação de DevOps. Exato, obrigado, João, obrigado. Muito bem, né? E aí, né, vocês viram que é um assunto que tem bastante ferramentas, né? Vários pontos, né, a se prestarem atenção, né? Como é que a gente trabalha para poder entregar projetos, né, os quais envolvem DevOps, né? Então, o nosso modus operandi, né, ele pode ser dividido em duas grandes maneiras, né? Quando o cliente precisa de um deep dive muito grande, né? Nós temos nossos Squad DevOps, né, que são grupos dedicados, né, para afundar, e são mais indicados para quando, por exemplo, o cliente não tem quase nada de DevOps e precisa começar a construir as coisas, né? Então, esse é uma maneira de da gente trabalhar os projetos, né? A outra, né, quando o projeto é mais simples, que o cliente já tem DevOps de certa forma incorporado, né? Ele pode simplesmente precisar que a gente cuide dos ambientes, das ferramentas, né? Que a gente ajude ele a mexer algumas coisas nas práticas que já existem, e isso daí a gente pode absorver através das nossas equipes tradicionais de delivery, de sustentação e de operação, tá? Então, de maneira assim global, né, a gente tem esses dois modos operantes. Uma coisa que é bastante importante a gente deixar claro, né,
como uma empresa partner da AWS, né, a nossa especialidade é mexer com a tecnologia, né, o que envolve as práticas e os ferramentais. Mudanças culturais é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? E isso tem que partir de dentro da empresa, tá? A empresa tem que ter essa iniciativa, ela tem que ter isso daí. A gente trabalha junto com a empresa, né? Tentando o máximo possível entender qual que é a necessidade dela e aí sentando junto com as equipes, né? Seja de negócio ou seja equipes técnicas, para que a gente defina a arquitetura, né? Para decidir qual prática vai ser aderente, fazer POC, testar ferramenta, colocar no ar, né? De maneira que fique altamente disponível, né? Uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente coloca essas coisas no ar, o ambiente de homologação vira, né, um ponto bastante importante de ter alta disponibilidade, porque a partir do momento que ele para a pipeline, que o Enéas acabou de falar, né? Então é importante ter essas coisas em mente, né? Um outro caso, né, mais específico, quando o cliente já vem com soluções dentro de casa, né, por exemplo, ele já tem on-premises, né, um ferramental já instituído, práticas já instituídas, uma cultura já instituídas, ele quer ir para a nuvem, a gente pode fazer a migração também das ferramentas DevOps e ela acaba fazendo um pouco parte, né, daquele primeiro tópico que a gente falou das jornadas sobre migração, né? Isso é super importante destacar também que as ferramentas da AWS são integradas com ferramentas de terceiro. Então, por exemplo, o cliente que já usa Terraform, ele já tem conhecimento de Terraform no time dele, ele não precisa mudar para a ferramenta da AWS, ele pode continuar usando o Terraform e integrar com o restante das ferramentas. Então, todo esse processo, toda essa análise, vocês conseguem ajudar os clientes também, né, Walter? Exato. Como é que você integra o Terraform de forma segura com a AWS? Né? Uma excelente pergunta. Né? A credencial vai ficar rolando para lá e para cá? Né? Então, são todos detalhes que, quando o cliente já tem, né, isso daí consolidado, a gente consegue adaptar para colocar na nuvem para que a gente possa, por exemplo, garantir mais disponibilidade, mais segurança, né, e conforme o caso. Né? Para fechar, né, eu queria falar de um case, né? E como eu falei para o João e para o Enéas hoje de manhã, né? Case, quando a gente faz o case, né? Vira um filhinho, né? Nosso, né? Eu vou apresentar um case de maneira bem sucinta, para não tomar muito tempo, mas que eu acho assim bastante interessante, que ele é um case que tem 3 vertentes, 2 de DevOps e uma de segurança bastante fortes, né? A gente tem um case da Yapay, que ela é uma empresa do grupo Local Web, tá? Uma empresa, né, irmã da Nexus, e a gente construiu todo um ambiente para eles, e como é um meio de pagamento e transita cartão de crédito, né, eles precisavam que o ambiente fosse PCI compliance, ou seja, ele tivesse em conformidade com a PCI, né, uma regulação bastante complexa, né, de segurança. Bom, então aí você tinha um problema grande na mão, né? Como é que você coloca várias práticas, né, requeridas pela PCI, né, dentro da nuvem? E uma delas, né, que inclusive é uma recomendação de uma das cartilhas da AWS, é você usar, você promover alterações através de infraestrutura como código. Então, a gente criou toda uma prática, todo um conjunto de ferramentas, né, que os funcionários não mexiam direto no console para fazer alterações. Eles publicavam modificações na infraestrutura como código, através do Git, né? Essas modificações iam andando, né, na pipeline até chegar em homologação, né, aonde era feito os testes, né, e depois isso era promovido para produção com uma aprovação humana, né, que é um requisito da PCI, documentado, né, com log em vários lugares, né, e com essa aprovação, né, ou seja, o cara que ia lá e dava o carimbo para falar assim, agora pode ir para produção, né, é uma aplicação que não vai ferir a segurança do ambiente, né, e que tem uma feature importante para ser publicada. A aplicação também passou por isso, né, então a aplicação também passava por uma série de testes, né? Então, pegava o Git, né? Fazia o build, criava o artefato, fazia deploy em homologação, rodava os scripts de teste, passou
fazia o pedido para produção, né? Isso tudo automatizado, né? A única coisa que era com interação humana era essa última aprovação, né? Que sempre tinha que ter o carimbo de todo mundo lá para falar assim, não, beleza, agora pode ir para produção. Então, você tinha aí duas pipelines, né? Uma de infraestrutura e outra de aplicação, e que permitia que as alterações que fossem publicadas, elas estariam seguras, elas estariam testadas para garantir que não ia entrar nada que fosse, por exemplo, permitir vazamento dos cartões, né? Então, esse é um case bastante interessante que a gente construiu e eu participei desse projeto. Muito bem. Então, pessoal, né, a gente falou aqui sobre vários assuntos, né? Tanto a questão dos motivadores, né? Por que a gente deveria ter esse tipo de prática, né? Esse tipo de cultura, né? Metodologia dentro da empresa, né? Como que a gente chega nisso? O que a gente precisa mudar, né? Cultura, prática, ferramental, né? Mostramos um pouquinho, né? Um pouquinho do portfólio da AWS, que é extremamente vasto. Hoje está com mais de 270 serviços, né, dentro da AWS, entre múltiplos tipos de coisas. E, por fim, falamos sobre o que a Nexus pode apresentar para vocês. Fica aqui de novo o convite para quem não assistiu o episódio 1, 2 e 3, né, vai estar no último slide nosso, o link do YouTube, para que vocês possam rever ou ver os episódios anteriores. Está tudo divididinho, né? Então, migração, acho que são, se eu não me engano, 3 vídeos, né? Banco de dados são 3 vídeos, modernização, se eu não me engano, são 4. E aí você pode, inclusive, selecionar o tema que você quer ver. Dentro, em breve, vamos colocar o de DevOps junto, né? E agora, né, para a gente encerrar, eu passo novamente a palavra para o meu grande amigo Diego. Muito bom, Walter, muito bom. Esse comentário que você fez agora é super importante. Os episódios estão fracionados, então você pode ir direto no ponto, né? Uhum. A grande riqueza desse evento, dessa série, é justamente estar gravado para que as pessoas possam retomar quando elas realmente precisarem entender melhor o assunto. Muito bom. Bem, falando um pouquinho da Nexus, importante a gente destacar, nós estamos presentes em 4 estados do Brasil, o que traz para a gente uma relevância local bem importante. A gente sabe que os desafios de cada região são diferentes, a gente sabe que ter alguém próximo dos nossos clientes faz toda a diferença também. Nós estamos em diversos segmentos, vou destacar só alguns aqui, como finanças, indústria automotiva, serviços, óleo e gás, manufatura e educação. Nós estamos praticamente em todos os segmentos com a nossa base de clientes atual, esses são apenas os destaques. Também eu queria destacar que nós somos líder no relatório ISG, com o Public Cloud Solutions e Services para 2020 no Brasil, um selo muito importante para a Nexus, um belo destaque para a Nexus. Podemos avançar? Nós somos um parceiro estratégico da AWS super importante, super relevante. Aqui eu destaco algumas coisas, como, por exemplo, o único parceiro da América Latina com as competências de Storage, Migration e MSP, bem desafiador nesse cenário. Nós também temos a competência de Financial Services como a única empresa brasileira com esse selo. Isso traz para a gente uma envergadura, uma conjuntura de serviços e soluções e conhecimento que ajuda muito nossos clientes no mercado financeiro a usarem a AWS na sua plenitude. E também não podemos deixar de destacar aqui os SDPs, o Service Delivery Program, que são da Amazon RDS, a AWS Config e o próprio CloudFront. Podemos avançar? Gostamos de conhecer pessoas, gostamos de conversar, gostamos de trocar ideias sobre desafios, e aqui fica o convite para conectar conosco no LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir se aproximar, acompanhar um ao outro na rede social, no ambiente corporativo. Eu vi que a Lilian acabou de colocar aqui também no chat. Pessoal, fiquem à vontade, nos procurem. Gostamos de desafios, gostamos de trocar ideias. E para fechar, gente, eu abro aqui para a gente bater um papo. Eu ainda não vi nenhuma pergunta no chat, mas
vou deixar aberto aqui, caso alguém queira abrir o microfone para trocar uma ideia conosco. Caso contrário, eu trago para vocês aqui uma pergunta que me ocorre depois de todo esse conteúdo, que é super rico, complexo, e que podem ficar algumas dúvidas interessantes aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ok, então vou fazer a minha pergunta. Terei o privilégio de fazer a pergunta aqui. Gente, vocês trouxeram um conteúdo bem legal, ferramental, o processo, falaram da cultura, o papel da Nexus, o papel da AWS. Mas eu fico me perguntando aqui o seguinte, eu até anotei a pergunta para não esquecer, são duas, na verdade. A primeira delas é a seguinte, toda empresa precisa adotar DevOps? Ou essencialmente empresas de software? E aí fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro, quiser responder tudo junto, misturado também, tá com vocês. Bom, aqui a gente trouxe os porquês, né, Diego? Então, imagina o seguinte, será que só as empresas de software é que precisam de agilidade? Só as empresas de software que precisam de segurança? Só as empresas de software que precisam de qualidade, né? E aí você pode trazer mais alguns temas aqui, como dentro de agilidade, o go-to-market, então o quanto você vai entregar mais rápido ali para o seu cliente, e há outras perguntas que podem surgir em cima disso, né? E se o seu concorrente fizer? Qual que é o impacto para o seu negócio? Né? Então, eu gosto de responder essa pergunta devolvendo para os clientes, né? Será que você tem alguma oportunidade de melhorar sua qualidade? Será que você tem uma oportunidade de ser mais ágil, de entregar isso mais rápido para o mercado? Qual seria o impacto, por exemplo, de uma exposição de segurança para a sua empresa? O quão automatizado você está? Você faz, o quanto você gasta hoje com tarefas repetitivas e que essas pessoas que fazem essas tarefas repetitivas poderiam estar fazendo atividades mais nobres, que seriam mais importantes ou trariam um benefício maior para a sua empresa. Então, eu acho que qualquer uma desses itens que o cliente se encaixar, poxa, para mim, se eu pudesse fazer um deploy mais rápido, ao invés de fazer em uma semana, um mês que eu consigo fazer hoje, eu pudesse fazer em dias ou em horas, qualquer item desse, né, pode drivar essa implementação de DevOps e ser a justificativa para essa implementação. Hoje, do que a gente vê no mercado, responder para você com uma super tranquilidade que o DevOps é para todos, não é só para empresas de software. Eu até acrescentaria, né? Vamos pegar uma empresa que ela não é de desenvolvimento, né? É uma empresa de serviços de infraestrutura, por exemplo, né? Será que não é legal, né, para uma empresa dessas ter práticas desse tipo aplicados para infraestrutura, como a gente discutiu aqui, né? O quanto que essa empresa não ia ganhar de tempo dos funcionários, né? E como o João acabou de explanar de maneira muito boa, e dedicar o tempo dessas pessoas para fazer coisas mais nobres, né? Não é que as coisas menos nobres sejam menos importantes, mas elas podem tomar um tempo, né, muito grande. Então, quando você automatiza as coisas, por exemplo, né, e esse é o grande viés da automação, é justamente você economizar tempo da equipe, né? E colocar essa equipe para trabalhar em coisas, começar a fazer eles pensarem em coisas que são de um valor muito maior, né? Economizar tempo e reduzir a falha, né, Walter? Porque a atividade manual é sujeita à falha, né? A automatizada, ela passa por um processo de validação e traz mais segurança para esse processo, né? Exato, né? E tudo isso é uma coisa que eu acho que impacta qualquer empresa de qualquer natureza, né? Mesmo que ela não seja uma empresa de tecnologia em si, mas ela tem um corpo de TI ali que é importante para o negócio dela, né? É importante ter esse tipo de coisa para você melhorar vários aspectos. Como eu falei aqui, isso, você enobrecer o serviço da pessoa, você consegue reter talento, que é um item que, né, você mesmo falou aqui, Diego, né, lá no começo, porque você começa a colocar o cara para trabalhar em coisas que são mais interessantes mesmo.
Não é interessante pegar, clicar, sobe máquina, sobe máquina, sobe máquina. Isso não é interessante, né? Agora, poxa, vamos testar essa nova tecnologia aqui de agregação de log em relação a essa que a gente está usando, porque de repente ela é melhor, mais barata, mais isso, mais aquilo, né? Então, poxa, isso motiva as pessoas, né, a ficarem dentro da empresa, né, porque elas sabem que, eventualmente, elas vão ter a oportunidade de estar progredindo, né, e sendo desafiadas, né? Isso é uma coisa bastante importante, né? E conecta também com a questão de modernização, né, Walter? Que foi a sessão que a gente fez antes dessa do DevOps, mas o quanto dentro desse processo, na implementação dessa prática, eu não posso abrir espaço dentro da minha companhia, da minha empresa, dentro da minha organização, para modernizar as minhas aplicações, para reduzir o custo com consumo de nuvem ou consumo com infraestrutura, porque à medida que eu vou utilizando microserviços, a tendência é que eu tenha um custo menor sobre a execução daquele determinado código. Então, eu abro espaço gigantesco aí de melhorias para dentro do cliente. Uhum, exatamente. Eu imaginava a resposta. Toda empresa precisa desse tipo de coisa. E a pergunta que eu diria mais importante de todas, que é onde eu queria chegar, uma vez que é importante, uma vez que é relevante, como é que eu começo isso? Por onde eu começo isso? Legal. Bom, deixar eu colocar aqui no como, né? Aonde é que, por que a gente colocou esse slide? Eu acho que ele ajuda bastante a responder essa pergunta. Bom, primeiro, não adianta eu pensar só em um desses itens que estão aqui, tá, pessoal? Não adianta eu só implementar as ferramentas se eu não tiver as práticas e se eu não tiver a cultura. Se eu tiver só a cultura, mas não tiver ferramenta, também não vou conseguir implementar. Então, esse processo, esses 3 itens aqui, cultura, prática, eles caminham juntos. Mas eu diria que para que você comece, imagine um cliente que não tem absolutamente nada de DevOps, ele não tem zero, não tem nenhuma prática, não tem nada pronto e o time dele não tem a visão de como é uma implementação de DevOps. A gente teria que começar pela cultura. Primeiro, todo o time técnico, todos os sponsors precisam comprar essa ideia, enxergar o valor que o DevOps pode trazer para o negócio, né? E a partir daí trabalhar nas práticas e no ferramental. O que a gente tem hoje também, e aí entra num segundo cenário, são pessoas que já têm isso comprado, já começaram de uma certa forma a revisão dessas práticas e utilizam algum tipo de ferramenta, mas não tem o pipeline completo. E aí a gente começaria na revisão dessas práticas e na adição para complementar esse portfólio e fazer o pipeline completo, que aí sim vai ajudar a agregar todo aquele valor que a gente falou, né, com agilidade, com segurança, com automação e com qualidade. Acho que uma coisa importante também que a gente, que você mesmo falou no começo, Diego, é a questão de planejamento, né? Isso não é uma coisa do dia para a noite. Você tem que planejar quais vão ser as etapas que você vai implementar, né? Então, por exemplo, testes, né? Testes é uma coisa muito difícil de fazer, né? Em vários níveis, né? Existem dezenas de maneiras de fazer testes, todos importantes, né? Para diferentes tipos de tecnologia, né? Você precisa começar com tudo, né? Não precisa, né? Às vezes é interessante você estipular uma estratégia inicial que faz o quê? Tem o gerenciador de código, né? Git, né, por exemplo, né? Você tem uma pipeline mínima que faz o quê? Um build e um teste mínimo, nem que seja um unit test, né? Cria o artefato e faz deploy, né? É um começo. Começar pequeno não é um problema, né? Exato, e às vezes até necessário, porque vou lhe dizer que pipelines, quando começam a ter muitas integrações, né, o CI, né, de CI/CD, né, que é o Continuous Integration, que é toda essa parte desse arcabouço de teste, né, começa a ficar um pouquinho complexo de manter, de você, inclusive, usar, né? Então, para que você
vá aderindo, né, a esse tipo de prática, é interessante que a gente comece básico e vá acrescentando camadas, né? Como diz o Shrek, né? Como se fosse, né, as pessoas são como cebola. Aí você vai, as equipes vão adquirindo expertise, né? Eles vão se familiarizando com o processo, se familiarizando com as ferramentas, com as práticas, e a partir disso se transforma numa coisa mais orgânica para ir adicionando novos workloads dentro do pipeline, até que você tenha a implementação completa, né? Não adianta a gente achar que vai do dia para a noite transformar, implementar tudo e tá pronto, né? Ninguém está aqui para... ninguém vai vender essa ideia para vocês, porque de forma alguma isso vai acontecer. Mas começar pequeno e partir e selecionar um workload, fazer um pipeline mínimo e se familiarizando e identificando necessidades de testes, por exemplo, adicionais dentro desse workload e complementando esse processo, é uma evolução natural da implementação de DevOps. Exato, exato. Não subestimem. Isso é uma coisa importante. Não subestimem a complexidade disso, né? Assim como em modernização, migração e banco de dados, não subestimem a complexidade de DevOps, né? Ele ajuda muito, é muito necessário hoje para as empresas, né? Mas faça, mas faça conscientemente e planejado. Tá? E contem com o nosso apoio, né, o Walter? A gente está aí para apoiar também, né? Tanto a AWS como a Nextios, a gente está aí para apoiar vocês nessa jornada. A gente sabe que a jornada não é simples, mas vocês não estão sozinhos. Exato. Tem um ponto interessante do que vocês trouxeram, que dependendo, claro, da maturidade que a empresa esteja no assunto DevOps, os desafios são diferentes. Nem melhor, nem pior, nem maior, nem menor. São diferentes e conforme você vai avançando nesse processo de ganho de maturidade que vocês mencionaram, você vai ganhando confiança, vai descobrindo novas tecnologias, vai adotando novos processos, e isso vai transformando a sua cultura, que eu acho que é a parte mais importante. Você criar essa cultura, você tem que mudar o mindset, e aí você tem que querer aquilo, aquele novo modelo, e aí quando você menos espera, você já está praticando o DevOps dentro da sua empresa aos pouquinhos, sem grandes big bangs, aos pouquinhos. Tenho uma outra pergunta aqui do César, e essa pergunta ela complementa em duas perspectivas. Eu queria pedir para a Enéas começar com a gente nessa pergunta, sendo que a primeira delas é a seguinte: como me tornar um profissional DevOps atraente para o mercado? E a segunda é, como que as empresas formam os DevOps? Bacana, legal. Começando de trás para frente, assim, as empresas, como nós estamos fazendo aqui hoje, né, elas podem fomentar esse tipo de discussão, né? Assim, dado que temos sponsors, dado que temos entendimento de quão é importante a prática de DevOps, eu acho que as empresas podem fomentar e incentivar cada vez mais os seus colaboradores a procurarem conhecimento, a entenderem o mundo DevOps, né? Então, eu acho que, sendo breve, essa seria como as empresas poderiam fomentar isso. O incentivo, eu acho que já ajuda bastante, né? Meio caminho andado quando os sponsors estão comprados com a cultura, com o desenvolvedor, com a prática, seja ele desenvolvedor ou seja ele o desenvolvedor para a infraestrutura, né? E quando compartilham o valor também, né, Enéas? Porque se você pensar, se o seu time técnico não entende a necessidade e o valor daquela implementação, dificilmente ele vai comprar a sua ideia por inteiro. Ele vai falar, tá bom, meu chefe está dizendo que eu tenho que fazer isso e eu vou fazer, né? Então, eu diria que esse compartilhamento de informações, fazer com que todo mundo tenha a visão da estratégia, o quanto que isso vai ser relevante para o negócio, é uma forma muito bacana de replicar essa cultura, né? Para que todos os entendam o valor daquilo para o negócio, para a companhia, e que o quanto o trabalho dele naquele determinado projeto, naquela determinada implementação, tem valor para a empresa que ele está representando naquele momento. Exato, e já responde um pouco da
da primeira pergunta, né? Como é que ele se torna um profissional DevOps, né? Entendendo o que é aquilo, para que serve, entendendo o valor daquilo, né? Desculpa, Walter, eu te interrompi, pode ir lá. Não, imagine, que é isso. Estamos aqui, né? Estamos todos no mesmo barco. Eu acho uma coisa importante, né, para falar sobre essa questão de profissionais DevOps, né? Eu vou emitir uma opinião do Walter, que eu não sei se todos compartilham, né? Eu não gosto muito de job description com DevOps no nome, porque é muito subjetivo, né? DevOps em que sentido, né? Porque você pode ser, por exemplo, um profissional que ajuda a empresa à implementação de cultura. É um tipo de profissional. Você pode ser um cara mais técnico, né? Que é o que acaba acontecendo, né? E que ele está mais inteirado com um conjunto de ferramentas, né? E possivelmente com práticas relacionadas a isso, né? Então, eu acho que, primeiro, só para deixar, assim, comentado, né? Eu acho que nesse segundo tipo de profissional a gente teria alguma coisa tipo uma espécie de delivery engineer, né? E delivery architect, que seria o cara que faz e o cara que desenha. Mais ou menos, né? A gente sabe que no fundo acaba, né, misturando um pouco. Mas esse tipo de profissional, se for isso que você está perguntando, César, né? Ele tem que ter, primeiro, o conhecimento tanto de infraestrutura como de desenvolvimento, talvez em proporções diferentes, evidentemente, você não vai ser especialista em dois campos tão distintos, mas você, se for, por exemplo, alguém de infra, e você tiver que fazer uma pipeline, né, que vai fazer um build, como é que faz o build de uma aplicação Java, em uma Python, em um Go, né? Isso são conhecimentos que são importantes, né? E que tange na área de desenvolvimento, né? Assim como também o caminho inverso pode ser verdadeiro, né? Você é um desenvolvedor e você quer, por exemplo, cuidar de ferramentas como, por exemplo, um SonarQube, né? Legal, né? Mas como é que você coloca um SonarQube na nuvem altamente disponível, com backup, né? Com continuidade de negócio, com segurança, né? Que o pessoal geralmente negligencia, às vezes, quando vai subir esse tipo de serviço, esquece que tem credencial, que tem coisas que são que tem que ser integrados com AD, por exemplo, né? Então, todos esses detalhes, né, eles são mais pertinentes à infra. Então, normalmente, as pessoas que se especializam nesse campo, né, de prática e ferramenta, né, eles são mais voltados a aprender um pouquinho do outro lado para poder ter a coisa funcionando, né? E muito possivelmente mexendo com código, seja ele código imperativo numa linguagem de programação ou com um código declarativo, que nem um CloudFormation, Terraform ou coisas desse tipo para infraestrutura, né? Isso é bastante importante. E além disso, né, imagina, tem a pergunta do César aqui, né, como me tornar um profissional DevOps atraente para o mercado. Eu tinha um chefe antigo que ele sempre dizia, o conhecimento é sempre seu, né? Então, você conhecer práticas e você conhecer ferramentas, e se você puder, de preferência, comprovar esse conhecimento que você adquiriu através de certificações, por exemplo, seja certificações da AWS ou certificações de qualquer outro produto que faça assim esse mercado de DevOps, com certeza você vai se tornar um profissional mais atraente para o mercado. Exato. Esse é um ponto Certificações são interessante. sempre bem reconhecidas, né? Bem vistas. A certificação, ela nada mais é do que é uma forma de comprovar que você realmente tem aquele conhecimento, né? Porque, pelo menos, podemos falar aqui, né, das provas da AWS, nós quatro aqui já passamos por algumas, não são fáceis, então a pessoa realmente precisa ter um conhecimento para fazer. Então, eu diria que ela é um comprovante, vamos chamar assim, né, de que a pessoa realmente conhece e tem aquela experiência, aquele skill necessário. Eu vejo também que... É uma forma de deixar bem objetivo também, né? Porque é um alinhamento que o mercado reconhece Exato.
o que é aquela competência, e aí você não tem que traduzir de outra Falou a maneira. certificação de DevOps Professional da AWS. É uma certificação super reconhecida no mercado. É uma prova super complexa, super difícil de fazer, e as pessoas que têm essa certificação são, obviamente, reconhecidas. Sem dúvida. Disseminadores, nesse momento, também são bem reconhecidos, né? Aquela pessoa que entende a cultura, que entende a prática e que dissemina isso. Tem muitas empresas que ainda buscam por esses profissionais para que contagiem os outros, né? Então, É isso aí. O pessoal chamava de evangelista, né? Não sei se ainda chama. Evangelista. Ainda chama, ainda tem lugar que tem evangelista. É importante dentro da empresa, é importante para você, para sua carreira, para o seu conhecimento, como você disse, né, João? O conhecimento é seu. Então, Exato. você carrega para onde você for e você ajuda a disseminar o conhecimento. Eu vejo o papel do Walter aqui dentro da Nexus, quão importante é. Pode dar o nome que for, evangelista, pode ser um facilitador, qualquer nome que vocês quiserem, mas a importância dessa transmissão de conhecimento prático, com toda essa bagagem teórica, ajuda muito. Conectado, claro, com as nossas necessidades de negócio, que no final do dia são as necessidades do nosso cliente. Então, isso traz um valor agregado muito grande. É isso aí. Muito bom, gente. Não temos mais perguntas. De novo, fica o convite aqui para que a gente possa se conectar. O time está à disposição, os LinkedIns estão dispostos aqui no nosso chat. Pessoal, caso vocês não tenham nenhuma mensagem, nenhum recado extra, nós podemos encerrar por hoje. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Walter e Diego, pelo convite, por essa oportunidade de participar. Sempre bom estar falando com vocês. Boa noite a todos que nos acompanharam aí e até a próxima. Valeu. Muito bom. Boa Valeu, noite, gente. pessoal. Um Enéas. abraço. Valeu, João.